Etologia como ciência do comportamento. Resumo. Afinal, o que significa etologia? Esse termo surgiu em meados do século XVIII, em artigos publicados na Academia Francesa de Ciências. O termo descrevia o que hoje chamamos de ecologia. O seu significado atual foi introduzido em 1950 pelo holandês Nicolas Tinbergen, ou Nico Tinbergen, 1907 a 1988. Etologia é a ciência que estuda o comportamento animal. Em outras palavras, é o estudo científico do comportamento animal. A origem dessa palavra vem do grego ethos. Ethos significa costume ou hábito, e logos. Logos significa estudo. Portanto, etologia estuda o hábito dos animais em uma perspectiva biológica e voluntária, usando o método científico em geral e o comparativo em particular como ferramentas de estudo. John Dennis Carty, em 1969, definiu o comportamento como sendo tudo aquilo que percebemos das reações de um animal ao ambiente que o cerca e que geralmente envolve movimento. É claro que essa definição limita o comportamento animal à nossa capacidade de percebê-lo. Del Claro, em 2004, vai um pouco além e define estudar o comportamento como sendo avaliar e mensurar todo ato executado por um animal, perceptível ou não, ao universo sensorial humano. Sendo assim, para estudar o comportamento de um animal, é necessário dispor de tecnologias que auxiliem a visualização de atos imperceptíveis ao olho nu. Esse estudo inicia-se com a observação de posturas, movimentos e outros aspectos de um animal, de uma determinada espécie ou de uma população de animais. A humanidade observa o comportamento dos animais desde as épocas remotas. Caçadores, pescadores do passado utilizavam esses conhecimentos acerca de hábitos, de possíveis presas para facilitar a sua tarefa. Para o pescador era importante ele saber que o salmão não morde a isca durante a época de desova, ao passo que o caçador deveria aprender que os roedores tendem a fugir para o escuro durante a captura e os pássaros fogem em direção à luz. É lógico, aquele que aprendeu primeiro esses aspectos do comportamento animal obteve vantagens na caça e na pesca. Além disso, nossos antepassados precisaram conhecer os hábitos de seus prováveis predadores para se defenderem da melhor maneira possível. Além da importância do aspecto econômico ou da subsistência, o estudo do comportamento dos animais nos desperta sentimentos de curiosidade, de admiração e de encantamento. Veja bem naquelas épocas antigas, já as pinturas que nós encontramos nas cavernas, nas pedras, que ficaram registrados há cerca de 10 mil anos atrás, revela que os nossos antepassados se interessavam por observação. Nós encontramos naqueles desenhos antigos que estão lá nas cavernas, há mais de 10 mil anos atrás ficaram registrados, tem lá desenhos de lagartos, peixes, aves e outros animais. Talvez seja simples curiosidades do ser humano naquela época. Até porque muito do nosso comportamento humano é comparável à conduta dos animais. Del Claro, em 2004, sugere que a etologia pode ser definida como um exercício da curiosidade humana, na tentativa da compreensão da sua própria natureza animal. Todavia, entre a época primitiva, em que a necessidade de sobrevivência gerava os primeiros observadores do comportamento animal, e o período histórico em que a etologia surgiu e se consolidou como ciência do comportamento, muitas contribuições foram realizadas por estudiosos de diferentes campos de conhecimento. Nesse processo histórico, alguns eventos merecem atenção especial.
pois contribuíram em muito para o desenvolvimento da etologia. A história da etologia. Na Grécia pré-aristotélica, filósofos e observadores do comportamento animal admitiam dois tipos de criação: os humanos e os deuses, que representavam a criação racional, e as criaturas do mundo animal, que representavam a criação irracional. Na antiguidade, Aristóteles merece um destaque, pois foi o primeiro homem de quem se tem notícia a escrever um tratado sistemático de psicologia, intitulado De Anima, ou seja, a respeito da alma. Aristóteles pregava a existência de diversos níveis de matéria e forma, sendo o nível mais alto a forma e o nível mais baixo a matéria. Na concepção aristotélica, o homem fazia parte do mundo natural, em oposição à religião. Foi de Aristóteles, a criação da escala natura, que inclui todas as espécies conhecidas na época e tem o homem no topo da escala. Aristóteles elaborou em psicologia conceitos importantes relacionados com a memória. Dentre eles, destacamos o conceito de tábula rasa, segundo o qual, no nascimento, a mente humana é comparável a uma placa de cera intacta. À medida que vive, o indivíduo escreve sobre essa placa a sua experiência de vida. Além disso, criou as leis primárias da associação de ideias, respectivamente denominadas de leis da contiguidade, semelhança e contraste, que podem ser assim resumidas. Uma ideia atrai outra ideia, se, quando previamente experimentadas, eram contíguas no espaço ou no tempo, ou se são semelhantes ou se contrastam entre si. O impacto das ideias de Aristóteles sobre os comportamentos humanos e animal foi enorme. Sua concepção de que o homem faz parte do mundo natural, em contraste com a de que o homem existiria à parte das outras espécies, justificou, entre outras coisas, a necessidade de uma psicologia comparada, o que repercutiu diretamente na criação da etologia. Sendo assim, os estudos de comportamento animal passaram a ter mais um significado: possibilitar maior e melhor entendimento do comportamento da nossa própria espécie. A inclusão da psicologia como ciência foi muito questionada antes do surgimento do primeiro laboratório de psicologia experimental, em 1879. E assim permaneceu durante e depois da fase de proliferação de laboratórios em vários centros importantes. Este questionamento era consistente com o pensamento do filósofo Immanuel Kant, que por volta de 1880 afirmou: a psicologia jamais poderá ser uma ciência. Ciência requer medida e experimentação, e não pode medir e quantificar acontecimentos psicológicos, ou fazer experimentos com eles, como se faz com fenômenos físicos. Conceitos fundamentais em etologia. Primeiramente, para você iniciar os seus estudos, você deve, em primeiro lugar, iniciar pela observação. Observá-lo e descrevê-lo da maneira mais fidedigna possível. E depois, somente depois, você deve fazer as perguntas de seu interesse. E as perguntas suas devem ser focadas, no mínimo, em 4 perguntas, em 4 questões, para que essas questões sejam o seu objeto de estudo.
A primeira pergunta deve ser: qual é a causa? A segunda pergunta: qual a função? E as demais perguntas estão relacionadas com a filogênese e a ontogênese. No caso específico da etologia, em que o objeto de estudo é determinado pelo comportamento ou o conjunto de comportamentos, a pergunta qual é a causa aborda quais fatores internos, fatores motivacionais, endócrinos e outros, e externos deflagram determinado comportamento. Já a segunda pergunta, qual a função? Qual a função? Ela pode ser traduzida por qual a contribuição? Qual a contribuição de determinado comportamento na adaptação do indivíduo ao seu ecossistema? Na adaptação do indivíduo ao seu ecossistema. Ok? Essa questão, qual a função, ela traz uma certa confusão no nosso entendimento. Eu quero ver se eu consigo explicar de uma maneira que consiga fazer com que vocês entendam. Então, qual a função, ela pode ser traduzida, né? Ela pode ser representada por qual a contribuição. Ou seja, qual a contribuição de um determinado comportamento na adaptação do indivíduo ao ecossistema. Qual a contribuição? Então, um exemplo, um grupo de, vamos falar, de macacos. Um grupo de macacos vivendo em uma determinada região, e para eles sobreviverem naquela determinada região, eles adotam um comportamento, certo? Para se adaptar. Eles adotam um comportamento para se adaptar àquele ecossistema que eles vivem. E esse comportamento contribui para algo naquele ecossistema. Então, digamos assim, quando a pergunta será qual a função, você pode fazer qual a contribuição. Qual a contribuição que esses macacos, qual a contribuição que esses grupos de macacos tiveram determinado comportamento na adaptação para esse ecossistema? Qual a contribuição que eles tiveram, que eles produziram para o ecossistema? Eu não sei se consigo explicar, não sou muito bom em explicar da seguinte maneira, mas acredito que para alguns será fácil o entendimento. Já a terceira pergunta, ela questiona a partir de que momento na história do desenvolvimento o comportamento surge e se o comportamento depende de certo grau de desenvolvimento muscular, encefálico e também se depende de aprendizado ou de treinamento. Então, finalmente, o etologista precisa perguntar se outros seres da mesma espécie, do mesmo gênero, da mesma família, da mesma ordem e da mesma classe apresentam comportamento igual ou similar. É lógico que cada pergunta respondida leva a outras novas perguntas. Afinal, estamos falando de ciência, mas isso será discutido mais para frente. Assim, para responder às questões de causa imediata, estudamos os fatores que influenciam o comportamento num período relativamente curto na vida do organismo. Estamos interessados nos mecanismos subjacentes a determinado comportamento e podemos abordar o assunto usando métodos fisiológicos ou avaliando os efeitos comportamentais de vários estímulos, de variações ambientais e entre outros.
Na questão sobre o desenvolvimento, já se considera um longo tempo na vida do animal. Ok? Existe uma diferença aqui. Por exemplo, as questões sobre desenvolvimento, entende-se que você já tem observado um longo tempo, período, fases e fases na vida do animal. Acredita-se, ou seja, vamos pegar do início, digamos que desde o nascimento, o período de crescimento, desenvolvimento e assim por diante. É o estudo ontogenético do comportamento, representando a interação de genes e ambiente e avaliando como o comportamento se desenvolve ou se altera sobre a influência de diversos fatores. Nos estudos sobre a evolução de determinado comportamento, abrange-se a avaliação de diferentes organismos e de longos períodos. Em outras palavras, são analisados os mecanismos em que o comportamento se altera e a própria espécie evolui, além das maneiras como a seleção age nesses fenômenos. Por último, o conhecimento da função ou a significância adaptativa de determinado comportamento se dá a partir do estudo do papel que este comportamento desempenha na adaptação do organismo a determinado ecossistema. É importante distinguir estes vários tipos de respostas, de modo a evitar debates inconclusivos. Se uma pessoa afirmar que as andorinhas migram para o sul no outono porque estão à procura de suprimentos alimentares mais ricos, e a outra assegurar que isso ocorre devido ao decréscimo no comprimento do dia, não teria sentido discutir sobre quem estaria correto. As duas respostas podem estar certas. A primeira, em termos de valor de sobrevivência ou função, e a segunda, em termos de casualidade. Os fatores que influenciam os valores da sobrevivência são, às vezes, denominados de finais, ao passo que os fatores causais são chamados de imediatos.